Este momento na Santa Missa é um momento chamado de homilia, onde o sacerdote explica a palavra e o sentido da celebração que estamos realizando. Ao longo do ano nós temos muitas e muitas comemorações, mas hoje é um dia especial porque é o dia em que nós celebramos o mistério de Deus, do próprio Deus, o mistério da Santíssima Trindade. E é uma responsabilidade muito grande podermos falar de Deus, um grande mistério. Aprendemos desde a tenra idade que mistério é algo que não é fácil de ser compreendido e, portanto, não é fácil de ser também explicado. A pessoa mais inteligente que nós pudéssemos conhecer, ainda assim, teria uma grande dificuldade de falar de Deus. As nossas palavras se tornam pobres para falarmos de Deus. Todos nós enfrentamos esta grande dificuldade. Houve um grande intelectual na história da igreja, chamado Santo Agostinho, que escreveu um tratado a respeito da Santíssima Trindade. Todo ano eu gosto de recordar esta história, porque o público também se renova. E quando ele estava angustiado para escrever sobre o mistério de Deus, o mistério de um único Deus, porque nós não somos politeístas, somos monoteístas. Um único Deus em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele tem um sonho, Agostinho de Hipona tem um sonho. Caminhava pelas areias de uma praia belíssima, um cenário encantador. As ondas em movimento, a cor da água belíssima, as areias, algumas plantações em torno daquela praia. E na sua angústia, querendo compreender quem era Deus, ao mesmo tempo vendo o quanto Deus era grandioso, porque Deus se manifesta através da criação, através das criaturas, através da sua obra. À vista de longe uma criancinha, como vocês, uns pequenos. E esta criança tinha um balde, no início do cristianismo, um balde de madeira. E ele pegava o baldinho, enchia de água do mar, e tinha um buraco na areia. Ele enchia o baldinho de água e colocava naquele buraco. Repetidas vezes, incansavelmente, a criança realizava aquela tarefa. E ele se aproximou e perguntou: o que você está fazendo? Por que isso? A criança disse: eu quero colocar toda essa água que eu estou vendo aqui do oceano dentro deste buraco. Agostinho disse: é impossível, impossível. Como é que você vai conseguir? Não dá, não é possível fazer isso, porque as águas são grandiosas, o volume é incomensurável e este buraco é muito pequeno. Ele sorriu, mas também a criança sorriu para ele e disse: como é que você, sendo tão pequeno, acha que vai colocar na sua mente os mistérios de Deus? Como é que você pensa que será possível aprender o mistério de Deus? Deus é como o oceano, a sua mente é como esse buraco tão limitado, tão pequeno. Nós somos finitos, nós somos limitados. A compreensão de Deus não vem pela inteligência humana. Nós não somos de um movimento chamado gnóstico, ou gnosticismo. Os gnósticos defendem que em uma linha ascendente, o ser humano, pelo estudo, pela reflexão, vai evoluindo, se tornando um ser tão evoluído, que um dia ele chega até Deus. Podemos, em síntese, dizer que quanto mais intelectual fosse a pessoa, mais próxima de Deus ela estaria. Nós não somos gnósticos, nós somos cristãos.
O movimento não é ascendente, não é o pequeno que vai buscando a grandeza, mas é descendente, é uma descendência. É Deus quem se inclina ao ser humano, é Deus que quer se revelar ao ser humano, é Deus que se aproxima, é Deus quem se encarna e se torna um de nós. Esta é a verdade. Nós só conhecemos a Deus porque Ele quis se mostrar, mas nós aprendemos muitas coisas. Por ser um mistério não significa que nós vamos permanecer na escuridão. Deus quer mostrar a sua face, Deus quer mostrar o seu amor. Deus, que é a família, que é a sociedade de amor, vem nos ensinar também que o caminho da felicidade passa pela comunhão entre nós e Deus, comunhão entre nós enquanto seres humanos, que não devemos viver de uma forma egoística. E hoje as leituras deixam grandes ensinamentos para nós. O ano litúrgico subdivide-se em ano A, ano B e ano C. E o mistério da Santíssima Trindade é para nós explanado através deste ano litúrgico, do ciclo A, B e C, sendo que no ano A, a ênfase maior é na pessoa do Pai. O ano em que nós estamos, ano B, a pessoa do Filho. Próximo ano, ano C, a pessoa do Espírito Santo. Livro do Deuteronômio, a leitura primeira que nós escutamos, vai nos dizer, Moisés falando ao povo, vai dizer o seguinte: quanta vantagem há em temer a Deus, em servir ao Senhor, em ser obediente a Deus. Ele diz, não há nenhuma nação que seja como a nossa, que tenha um Deus tão próximo de nós, tão bondoso, tão generoso, tão misericordioso. Vai incitar o povo para que possa acreditar. E ele diz, vocês devem pensar sobre isso e guardar no coração, refletir e guardar no coração. Deus é o Senhor lá nas alturas, lá no céu, mas é um Deus aqui também na terra. E ele faz toda uma anamnese, uma recordação dos grandes feitos do Senhor. Esse Deus que precisa ser amado, que precisa ser adorado, é um Deus que fez história com o povo, que retirou o povo da escravidão do Egito e libertou esse povo, o povo que passou a pé enxuto pelas águas do Mar Vermelho, saiu da escravidão, do sofrimento, em direção a uma terra prometida, onde deveria manar o leite e o mel. É o Deus da libertação. A leitura segunda da carta de São Paulo aos Romanos nos diz também que Deus nos mandou o seu Espírito, e este Espírito nos faz filhos, e em Jesus, que é o Filho, nós nos tornamos filhos. O que se espera de um filho? A obediência e o amor. E nós devemos buscar também a obediência a Deus, como Jesus foi obediente. Tudo aquilo que Jesus fazia, enquanto esteve em cima dessa terra, ele fazia referência, alusão a esta realidade, que ele estava para obedecer ao Pai eterno. Nós devemos pedir também a graça de podermos obedecer ao Senhor. Ainda na leitura primeira, o que nós escutávamos? Que nós devemos guardar no coração, reconhecer que o nosso Deus é um Deus que nos liberta, mas também há uma contrapartida, que é a obediência à sua lei, a obediência aos seus mandamentos, a obediência à sua palavra. E se nós, disse a leitura muito bem, quisermos progredir em cima dessa terra, se nós quisermos obter a plena felicidade, só há um caminho, que é o caminho da obediência a Deus. E Jesus nos ensinou através da vida o que era obedecer. Com o sacrifício da sua própria vida, ele obedeceu ao Pai e cumpriu a sua missão aqui nesta terra. No Evangelho, Jesus envia os seus discípulos para a missão, para batizar e de fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, infelizmente, há uma dicotomia. As pessoas buscam ainda o batismo, mas nem sempre
querem ser discípulos de Jesus, somente quer o batismo, quer um ritual. Ide e fazei discípulos meus. Primeiro, para que alguém se torne discípulo, precisa conhecer o Mestre. Por isso que a missão da igreja é evangelizar, é falar de Jesus, é falar do amor de Deus, para que com esta convicção as pessoas possam dizer: eu quero ser batizado, eu quero pertencer a Cristo, eu quero pertencer à sua igreja. A missão que Jesus recebeu é a missão que ele comunica à sua igreja, é a missão do envio que ele dá a todos nós. Por isso, hoje, estas crianças e adolescentes também estão se consagrando ou renovando a consagração, pedindo a fortaleza, o amparo, a assistência da Mãe de Jesus, para que estes pequenos se tornem evangelizadores, crianças com alma missionária, adolescentes com alma missionária, para cumprir este mandato que o próprio Cristo nos deixou, de irmos ao mundo, de conquistarmos outras pessoas a Cristo, de levarmos os ensinamentos do amor de Deus aos corações de todos, e também para oferecermos a graça de Deus através do ritual do Santo Batismo e dos demais sacramentos da nossa igreja. Que o Senhor nos ajude a todos a podermos perseverar no seu amor, na comunidade de amor, na comunidade de fé, na comunidade que não vive para si mesma, mas vive para adorar ao Senhor, para adorar e anunciar as verdades do Santo Evangelho. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Neste momento vamos dar início ao ritual da consagração das crianças e adolescentes da IAM.